Olá, tudo bem? Então, já de volta ao Brasil, entre voos e uma cirurgia para a retirada do hálux valgus, vulgarmente conhecido como Joanete e por mim carinhosamente chamada de Joe, do meu pé esquerdo, que me deixava vendo estrelas ao término de qualquer voo, pois estava tão grandinho que meu irmão Fernando comentou que já poderia requerer CPF para o coitado, que já era quase um ser independente. Recebi a notícia que o vazamento temporário em Los Angeles me fora concedido. Lembrei de imediato de Lulu Santos. Garota, eu vou para Califórnia! From PA to LA. Do Mumu ao sushi. Setembro, final de primavera de 95. Desembarquei em Los Angeles com malas e sonhos. Ficaria hospedada no Hacienda Hotel da Sepúlveda Boulevard, em El Segundo, por 4 meses. O quarto grande, acarpetado, tinha uma cama de casal king size, mesinhas de cabeceira com rádio, abajures e controle das lâmpadas. Na cômoda, uma televisão de 24 polegadas. À época era uma maravilha. Com direito à TV a cabo e ao lado dela um suporte para malas e uma pequena geladeira. O armário ficava próximo ao espaçoso banheiro. Ali tinha secador de cabelos, espelho com aumento e iluminado nas bordas, para desespero de meus dedos nervosos em busca de um cravinho qualquer. E uma banheira digna de ser pomposamente usada na volta dos exaustivos voos que faria até Tóquio. Em frente ao hotel, um supermercado Vons, onde havia de um tudo. Ao lado de um estacionamento enorme, o hotel dispunha de restaurante, bar, lounge e um estacionamento enorme, discoteca com muita música country e um jardim de inverno com luz indireta em cada palmeira. As vindas a Los Angeles foram inúmeras. As tripulações que dominavam essa rota eram formadas basicamente por comissários japoneses e aproveitavam disso para formarem um verdadeiro cartel do sushi, fornecendo toda a matéria-prima para os restaurantes do Rio e São Paulo. Hoje em dia não é mais isso, né? Ficou super mais fácil. Mas, por razões geográficas, não tinham intimidade com a cidade. Para qualquer deslocamento, um carro era fundamental, já que táxi era coisa rara. Minhas primeiras férias na Varig foram em Los Angeles. Sempre quis isso. Era um sonho, né? Quando eu ainda fazia somente voos domésticos e meu olho já brilhava ao pensar na meca do cinema e no mais famoso parque de diversões do mundo. A viagem foi no 707 paletizado, passageiros e carga. Via Lima. Naquela ocasião, fiquei hospedada na casa de uma colega de curso, uma japonesa, elétrica e espertinha. Seu condomínio, como a maioria da cidade, tinha piscina e o apartamento era confortável. Meu inglês à época era sofrível, tanto que antes dela efetuar um voo, tratou de chamar um amigo para levar-me aos locais turísticos. Só que ela não contava com a dificuldade que ambos teríamos para nos comunicar. Ele chegou no Mustang vermelho conversível. Era um japonês tão magro que parecia estar de lado. E se ficasse de lado, parecia que tinha ido embora. Trajava calças, sapatos e camisa branca. Blazer bege. Estava bem arrumadinho, né? Os cabelos pretos e cortados rentes com um pequeno topete. Trabalhava como alto executivo dos estúdios Hanna-Barbera. Era gentil e buscava agradar-me em tudo. Levou-me ao Universal Studio, onde vi boquiaberta cenários de tantos filmes que povoavam minhas lembranças. Mas a comunicação entre nós foi, no mínimo, hilariante. Eu carregava como tesouro um pequeno dicionário de português e inglês e formava frases de forma literal. Muito tempo depois, riria dessa cena. À noite convidou-me para ir até Malibu.
O restaurante Alice's ficava num pier e era frequentado por artistas de cinema e cantores famosos. Nem acreditava que pudesse estar vivendo aquilo. Em outra ocasião, fui almoçar na casa do comissário Novaes. E Vera, sua mulher, pediu-me que fosse comprar azeite. Nem titubeei para que não desconfiasse de minha dificuldade com o idioma local. Saí simplesmente. Andei feito louca e nada. Quanto mais andava, mais me afastava. Até que percebi estar no viaduto com a pista do aeroporto por cima. Graças a Deus que apareceu um carro da polícia e fiz sinal para que parassem. E a frase que até hoje gargalho só de lembrar saiu feito saliva boca fora. Help me! I'm lost! Levaram-me até a casa de meu colega. Final feliz. Foi em uma dessas vindas da cidade dos artistas de cinema que a fiscalização sanitária entrou a bordo do Boeing 747 Combination, onde no main deck, ou seja, no deck principal, era transportado packs e carga, além da carga dos porões. Portanto, compridos ganchos, nos deixando com a curiosidade aguçada e perguntas aos homens da lei sobre o motivo de estarem ali e dispararem feito balas perdidas. A resposta foi aterrorizante. Algumas das cobras que vinham acondicionadas em um container na cabine de carga, logo atrás da gala e da classe turística, para pesquisa e outros fins, tinham se evadido. Imagine nosso pavor no voo de volta no mesmo avião. Passamos a noite inteira com medo que alguma víbora fujona saísse dos dutos da aeronave e se enrolasse em nossos pés e pernas. E tínhamos que ficar atentos sem despertar suspeitas nos passageiros. Encenar era conosco mesmo. Não conseguimos sequer pregar o olho, apesar de termos usado a mala pequena para apoiarmos nossos pés na hora do nosso descanso. Foi um dos voos mais tensos de minha vida e eu com cara de paisagem para os passageiros. A chefe de equipe, Lúcia Prisco, lembra que em um voo do Rio para Los Angeles, o avião deu pane na escala em Lima e tiveram que pernoitar na capital do Peru. Mas entre os passageiros havia um menor de 8 anos desacompanhado, que era hiperativo. Seu senso de responsabilidade era tamanho que levou o guri para dormir no mesmo quarto que ela. Assim o controlaria melhor. Essa atitude demonstra o porquê dos clientes confiarem na Varig e seus funcionários. Marçal Júnior, o comissário de veia piadista e de extrema gentileza, recorda que em 1978, em um voo para Tóquio, o pouso em Anchorage não pôde ser feito devido à tempestade de neve. Prosseguiram para a alternativa mais próxima, que era Fairbanks, lá no interior do Alasca. A escala técnica para limpeza e abastecimento de combustível, na segunda maior cidade do estado, reservava um fato cômico. Do gelado aeroporto sem finger, ou seja, sem aquele compartimento que leva até o avião, surgiu uma figura tão encasacada e baixinha que mais parecia um pequeno urso subindo a escada, coberta com telhadinho e adentrando o avião. A essa altura, a aeronave já estava com os motores, trem de pouso e porta protegidos por cobertores elétricos para evitar o congelamento. A moça, recepcionista da Air Alaska, já entrou chorando e chorava, e os tripulantes, desesperados com tanto choro, acudiram e perguntaram o que podiam fazer por ela. Quando a moça se controlou, falou assim: "Ai, meu Deus, sou brasileira, cearense, imagine minha emoção ver esse avião brasileiro pousado aqui." Daí se deduz que brasileiro é que nem pardal. Tem em tudo quanto é lugar do mundo. Sim, em Los Angeles tudo era possível. É um ponto de referência turístico e quando você menos espera, está ao lado de uma celebridade sem saber. Como ocorreu com Schneider, Valkyrie e Marçal Júnior durante o jantar em Malibu. Ao olharem mais detidamente para um dos clientes da casa, perceberam
tratar-se de Ray Charles, não se contiveram em pedir autógrafo para o cantor de Georgia on My Mind. Em outra volta ao Brasil, embarcaram na primeira classe Humberto Saad e a famosa modelo Luísa Brunet, deixando meu colega Ciro Vargas com pescoço de ventilador. Tantas foram as vezes que sua cabeça assomava por entre as cortinas da primeira classe. Ele trabalhava na Galley. Lembra aquelas pequenas cozinhas dos aviões? Em busca da presença daquela mulher estonteante. No término do desembarque no Rio de Janeiro, o fã alucinado correu e sentou-se na poltrona que sua musa havia ocupado. E riu de satisfação ao dizer-me que queria sentir o quentinho dela, já que não podia tocá-la. Coisas que só tripulante é capaz de fazer. Foi também em um desses voos de retorno ao Rio de Janeiro, em plena primeira classe, que eu conheci um dos personagens mais marcantes das histórias em quadrinhos de minha infância, José do Patrocínio Oliveira, o multi-instrumentista do Bando da Lua, que tocava com Carmen Miranda, o homem que inspirou Walt Disney a criar o Malandro Zé Carioca. Ele era de uma gentileza. Aquele senhor baixinho, de fala arrastada pela idade, já avançada, e modos gentis, faz parte do legado da minha profissão. Tenho foto com ele, tão fofinho, Zé Carioca. Mas foi no voo 830, de 19 de fevereiro de 1990, de Los Angeles via Lima, à época ainda havia essa escala, onde embarcou com destino a São Paulo, Mário Vargas Llosa, então candidato à presidência do Peru, que minha libido tirou a máscara a bordo. Sandra Lia, que supervisionava a primeira classe, não se conteve e correu para a turista para me contar que um de nossos escritores prediletos já estava acomodado na poltrona 1JL, junto à sua mulher. Nem tive dúvida, e na primeira oportunidade fui olhar aquele ícone. Belo, elegante, charmoso, inteligente e poderoso. A própria síntese do príncipe encantado, sonhado por tantas mulheres, inclusive eu. Mantive distância respeitosa, mas meu desejo íntimo era cair no colo dele. Uma gratíssima surpresa em minha vida profissional aconteceu uma dessas idas a Los Angeles. Servir o famoso jogador de futebol Zico. Ele é um gentleman, educado, reservado e longe de parecer o ícone brasileiro que mexe com os corações nipônicos. Entendi o quanto é amado no Japão ao ver sua estátua naquele país. Fazia sentido, afinal ele mudou o futebol japonês e o colocou em um patamar respeitável dentro das quatro linhas como jogador e técnico da seleção. Lá, ele definitivamente era o Pelé branco. Amanhã continuamos. Fique bem, fique em casa.